Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão. Estamos juntos para mais um programa Desafios e muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. É sempre um prazer poder entrar na sua casa todas as noites. Principalmente porque estou levando boas novas, notícias, boas. É um programa de pauta positiva. E olha só, já no início eu quero te dar um presente. Esse QR Code que você está vendo na sua telinha, é só apontar a câmera do seu celular. Você vai baixar o nosso app Desaflix 100% cristão. Conteúdos seguros para você e para toda a sua família, principalmente para os nossos pequeninos. No programa de hoje, no primeiro quadro, eu converso com Gerardo Monterrano, ele que é o representante da Universidade de Deus para a América Latina. Mas ele foi toureiro profissional no México, Espanha, França e Portugal. No quadro de variedades, mais uma história impactante de superação e de conquistas. Ainda temos o quadro Fique de Olho e no final do programa o videoclipe da música Ovelhinha. Bom, no programa de hoje, como eu disse, eu estou aqui com Gerardo Monterrano, ele que é pastor, ele é o representante da Universidade de Deus para a América Latina, mas muito conhecido no México, Espanha, França e Portugal como toureiro profissional, mas na língua espanhola fala matador, não é isso? Matador de touro, pastor Gerardo, uma alegria. Matador de touros. La vida passada. La vida passada? Sim. Agora só está matando outro tipo de touro, né? Outro tipo de touros, espirituais. Sim, pastor Gerardo, o senhor também está como representante da Universidade de Deus para a América Latina. Primeiro, o que é a Universidade de Deus? La Universidad de Dios es algo que Dios mandó a hacer el profeta Racine, un hombre que estuvo trabajando junto, un discípulo de mucho tiempo del profeta T.B. Joshua. Então, o profeta Racine, ele que é o líder da Universidade de Deus. Él es el líder, es el creador, junto con su esposa Ruth. Certo. E quais são as ações que a Universidade de Deus desenvolve? El profeta Racine, Dios puso en su corazón ayudar a los pastores. El ministerio del profeta T.B. Joshua, donde él estuvo más de 20 años, fue un ministerio donde el poder de Dios se manifestaba. Había sanidades, había milagros, había transformaciones de vida, gente que estaba arruinada prosperaba. De verdad que era una gracia de Dios tan poderosa que maravilló al mundo entero porque lo veían los 5 continentes. Entonces, cuando el profeta T.B. Joshua partió con el Señor, ellos quedaron orando solamente un tiempo, pidiéndole a Dios cuál era el trabajo. Y eso fue lo que puso Dios en el corazón del profeta Racine y en su esposa Ruth. Ayudar a los pastores, ayudar a las iglesias, ayudar a los ministerios para que conocieran cómo poder ser más usados por Dios, dando estas clases de la Universidad de Dios. Creo que ya hay 140 y tantas clases que tienen preparadas. Sim, pastor Gerardo, o senhor também já era o representante dessa missão, desse trabalho que era desenvolvido pelo profeta T.B. Joshua antes. Así es. E aí o sucessor, por causa do falecimento do T.B. Joshua, o Racine, continua seguindo na mesma direção? Creo que sí. El profeta T.B. Joshua me dijo personalmente, la mayor inversión que yo puedo hacer es en las personas. Y yo creo que el profeta T.B. Joshua invirtió mucho de su vida en sus discípulos. Y creo que el profeta Racine es un discípulo muy avanzado, un hombre que yo podría decir, porque lo conozco de muchos años, que tiene un corazón parecido al del profeta T.B. Joshua. Sim, mas por que o pastor Gerardo fez questão de afirmar no início do nosso bate-papo
que o senhor foi toureiro profissional e isso fazia parte da sua vida antiga. Por que isso? Porque cuando yo conocí el Evangelio, tuve una experiencia sobrenatural, ¿verdad? Mi esposa me invitó a un culto cristiano y en ese culto cristiano vino un poder invisible sobre mí, tomó mi cabeza, la pegué al piso abajo, empecé a llorar, empecé a pedir perdón a Dios y ahí empecé a hablar en otras lenguas. E quanto tempo tem que o senhor entregou a vida para Jesus? Esto fue en 1996. Estoy casi cumpliendo, o tengo un poquito más de 30 años. Como era a vida do pastor Gerardo antes de Cristo? Mi vida era muy similar a la que la mayoría de la gente que no conoce a Cristo anhela vivir. Era ganar bastante dinero, tener una vida cómoda, tener fama, poder disfrutar de las cosas que el mundo ofrece. Y yo estaba luchando, poniendo mi vida en riesgo para eso. De hecho, sufrí varias jornadas muy graves, una sobre todo donde casi moría. Porque o senhor sofreu acidente com o touro, Sí, quase morreu. El toro me cogió y atravesó mi pierna y pegó una cornada hacia un lado, otra hacia otro y otra hacia otro. Y tuvieron que abrirme acá para poder pinzar y arreglar las arterias afena, femoral, pudendas. Fue una cornada muy fuerte y yo pude ver de cerca la muerte porque empecé a ver que la luz se apagaba, las fuerzas se me fueron acabando y después de eso la luz empezó a oscurecerse y creo que fue la voluntad de Dios la que permitió que yo viviera para hoy poder ser un siervo suyo. Naquele momento, o senhor ainda não conhecia o Evangelho de Jesus Cristo. No, mis pais eran cristianos, mas no éramos cristianos con compromiso. Éramos cristianos que de vez en cuando íbamos à igreja. E o que mudou na vida do pastor Gerardo depois de Jesus? Después de eso mudó todo. Mi esposa misma no creía aquel cambio, porque como expliqué, yo quería ganar dinero, ser famoso, tener propiedades, tener una vida cómoda, y después de esa experiencia con Dios, entonces ya no me interesó el dinero, no me interesó la fama, no me interesó nada más que Dios. Recuerdo aquel pasaje de la Biblia que habla del hombre que encuentra una tierra donde está escondido un tesoro. Y ese tesoro es Cristo. Y nada vale más que el tesoro. E depois que o senhor encontrou esse tesouro, o senhor nunca mais deixou. Nunca más dejé. Já tem 30 anos que o senhor está caminhando com Cristo. 30 años trabajando con el Señor. En ese tiempo que yo me convertí, que Dios me convirtió, yo tenía algo de dinero, propiedades, una vida cómoda, pero todo empecé a darlo a la obra de Dios, a la iglesia, ayudar a las personas, y fiqué sin nada. Pero yo sabía que Dios es fiel y que nunca iba a dejar de darme todas las cosas que precisaba para mí y para mi familia también. Então o senhor está dizendo que depois que o senhor se converteu, o senhor deu as coisas que o senhor tinha e mesmo assim perdeu tudo, mas Deus nunca deixou faltar nada. No perdí, lo di de todo corazón. Y Dios ha sido fiel. Dios siempre nos da lo que precisamos y más, porque la Biblia fala que Deus dá mais abundantemente de lo que precisamos. Na verdade, o coração, vou chamar do Gerardo, foi transformado. El corazón, la mente, los sueños, tudo foi transformado. Tem muitas pessoas que estão em casa nos assistindo e às vezes não acreditam que o homem ou a mulher
ela pode ser transformada. E, na verdade, o pastor Gerardo está aqui como uma testemunha de que Deus muda as pessoas. Sí, y además muda, y yo estoy muy feliz de haber mudado. Conocí a gente muy importante. Conocía, por ejemplo, a una mujer que era la princesa de Italia, Beatrice de Saboya, y a su esposo, el príncipe Luis Reina. Y conocí a muchos artistas, amigos míos. Pero cuando yo conocí a Cristo, ninguém puede ser como Él. Não tem como comparar. No tem comparación. El mundo de los toros es un mundo de mucha atracción de mujeres, de artistas, de políticos. Y cuando Dios muda un corazón, no precisamos nada más. Agora no anhelamos las cosas que el mundo ofrece. Ahora anhelamos a Deus mais que todas as coisas. O que o nosso telespectador precisa fazer em casa agora para que Deus possa mudar a vida dele? Eu creio que lo primero tiene que disponer su corazón. Tiene que decir, Dios, si tú existes, manifiéstate en mi vida. Porque no es lo mismo escuchar hablar de Dios, ir a iglesia porque la familia va a la iglesia, que tener una experiencia personal con Deus. Si você tem una experiencia con Dios, nada va a ser igual. Y cuando alguien tem algo de Dios, quiere más. Yo ahora he experimentado muchas cosas de Dios, pero ahora tengo más fome. Preciso mais de Deus. Se ele quiser agora em casa, ele está dizendo assim, eu quero Deus, eu quero Jesus, o que ele precisa fazer? Lo único que tiene que hacer es de todo corazón falar y decir, Deus, ven a mi vida, transforma a minha vida. Se você está passando um momento difícil, do rechazo, do amargura, Jesus é quem vai transformar todo, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele não busca que você seja perfeito, Ele vai perfeccionar você. Se você precisa, vai transformar a forma de pensar, vai transformar seus sentimentos e vai ser melhor pessoa, vai ser melhor esposo, esposa, vai ser melhor cidadão. Nós não podemos cambiar em nossa força. É Deus que cambia a nós. Pastor Gerardo, eu quero agradecer pela presença do senhor, não somente no Brasil, novamente, mas aqui no programa Desafios, e feliz porque o senhor não desistiu de Deus. Não, nem desistirei, jamais. Primeiro Deus. Uma alegria receber o programa Desafios. Prazer. Que seja abençoado o Brasil. Amém. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o pastor Gerardo Monterrano, ele que é o representante da Universidade de Deus para a América Latina. Bom, o recado já foi dado. Se você quer Deus, se você quer que Jesus mude a sua história, olha, Deus pode mudar o seu coração. Mas para isso, a pessoa precisa querer. A escolha continua sendo sua, querer ou não abrir o coração e deixar Jesus entrar. Desafios, volta já. Você quer viver bem e com tranquilidade? Mas isso é possível, Eli? Eu quero dizer para você que é à luz da palavra de Deus. Ouvimos falar muito de crise, assistimos
muitas notícias ruins nos nossos telejornais, as redes sociais propagando aí, sabe? São muitas coisas ruins, coisas negativas. E precisamos tomar cuidado, inclusive, com as nossas companhias, porque se a gente anda com pessoas que só falam de coisas ruins, aquela pessoa para baixo. Uma certa ocasião eu ouvi falar de fé negativa. A pessoa não crê em nada. Então, consequentemente, ela vai desmotivar você. Vai fazer com que você não creia que é possível. E olha, Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Mas ele está falando de viver bem com tranquilidade. O Salmo 112 traz para a gente, sabe, uma aula, nos revelando que é possível viver bem sim, de ter uma vida próspera. E o salmista diz, à luz da palavra de Deus, que nós vamos ver essa tranquilidade, essa prosperidade, inclusive na vida dos nossos filhos. É possível. Você quer viver bem, você quer ter paz no seu coração, você quer ser próspero. Mas como eu vou fazer com as minhas preocupações, com as minhas ansiedades, o pânico? Você sabia que nem todas as pessoas, nem todas as famílias, nem todas as nações estão em crise? Uma informação importante. Naquela crise financeira mundial de 2008, a bolha imobiliária nos Estados Unidos, uma quebradeira de bancos. Naquela ocasião, as 10 maiores empresas do mundo, 4 eram americanas. Os anos se passaram, estamos em 2025. As 10 maiores empresas do mundo, 9 são americanas. Então a gente vê que as coisas se movimentam. A crise, ela sempre existiu. Pessoas com problemas, famílias, cidades. A questão é como a gente vai se comportar. Sabe, eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu quero dizer para você que com o auxílio de Deus é possível viver bem e ter tranquilidade. Então, o salmista, lá no Salmo 112, ele diz que feliz é o homem que teme ao Senhor e que tem prazer nos seus mandamentos. Você tem prazer nos mandamentos de Deus? Você teme ao Senhor? Você vai começar, sabe, assim, observando que se você tiver, sabe, essas duas iniciativas, temer a Deus e ter prazer nos mandamentos dele, os desdobramentos na sua vida, na sua família, no mundo dos seus negócios. Ele diz que os seus filhos serão bem-sucedidos, serão prósperos. Uma geração de homens, quer ver, íntegros, misericordiosos, compassivos e justos. Ele diz, se você teme ao Senhor, se você tem prazer nos mandamentos de Deus, você não vai ter nenhuma relação com crise. Você vai saber da crise, às vezes está até perto da casa da gente, na empresa, na família, nos negócios, mas você está desfrutando do que Deus prometeu. Essa é a diferença. Olha só, se não bastasse os seus filhos serem bem-sucedidos, essa geração de homens aí abençoados, ele ensina como a gente pode ser feliz. Mas eu sinto um vazio tão grande no meu coração. O verso 9 do Salmo 112 diz, feliz é o homem que empresta com generosidade. Um dos segredos, sabe, para o homem ser bem-sucedido é ele ser generoso. No Salmo 115, verso 14, Deus fala assim, eu vos aumentarei cada vez mais a vós e a vossos filhos. Então, eu quero chamar a sua atenção, se Deus tem esse monte de promessas para as nossas vidas, por que nós não estamos desfrutando delas? Por que nós não estamos vendo esse resultado na vida dos nossos filhos? Eu estou apresentando para você que você vai viver uma vida com ausência de problemas? Não, porque Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas o que eu estou dizendo para você é que se você teme ao Senhor, se você tem prazer nos mandamentos dele,
você vai ter uma vida tranquila, você vai viver bem. E você vai ver, sabe, a ação de Deus, não somente na sua vida, mas na sua família e nos seus descendentes. Ele diz ainda, olha só, aqueles que com honestidade conduz os seus negócios jamais será abalado. Salmo 112, versos 6 e 9. Nos versos 7 e 8, ele diz que você não vai temer más notícias. Tem muita gente que não está dormindo, com ansiedade, com medo do dia seguinte. Você nem sabe se vai estar lá. A mulher de Provérbios 31 diz que ela sorri do futuro. Então, se a Bíblia está mostrando para mim que é possível eu ter essa vida tranquila, viver bem, ser livre da ansiedade, da preocupação, por que eu não estou desfrutando, vivendo essa paz interior? Olha, nos versos 8, a parte B e o 10, uma promessa: veremos a derrota dos nossos adversários. A Bíblia, em momento algum, ela nos ilude, nos isenta, sabe, da verdade. O próprio Cristo passou por muitas lutas. O que ele disse é que a gente não pode faltar em nós é ânimo. Precisamos reagir diante das ameaças. E o salmista está dizendo que Deus vai te dar vitória diante dos seus adversários. Continue confiando no Senhor. Os homens maus existem, de má índole, os perversos, aquelas pessoas cheias de maldade. Mas o salmista está dizendo que nós veremos a derrota deles. Então, porque você teme ao Senhor e tem prazer nos seus mandamentos, você não está em crise. Há muitos anos atrás eu conheci um diretor de banco. Ele fazia parte da Febraban, lá em São Paulo, e ele me ensinou uma coisa: quem está em Cristo não está em crise. Então, a escolha ela é sempre nossa. Se nós queremos andar com Deus, temer a Deus, ter prazer nos seus mandamentos. Ah, Eli, mas eu não sinto. Todo dia você sente vontade de ir trabalhar? Todo dia você sente vontade de ir estudar? Todo dia você sente vontade de ir a uma igreja? Claro que não. Mas se você deixar de ir trabalhar, porque você não está sentindo vontade de ir, você será despedido, dispensado. Se você deixar de ir estudar na sua faculdade, nos seus estudos, porque você não está sentindo vontade, você não vai aprender e você vai ficar o quê? Reprovado. Então a gente não faz as coisas porque sente. Você para no sinal vermelho porque você sabe que se você não parar, você pode provocar um acidente ou sofrer, sabe, um acidente. E você está colocando, inclusive, vidas de pessoas inocentes em risco. Então você vê o sinal vermelho, você para. Então a Bíblia está dizendo o seguinte: se você quer ser feliz, primeiro passo, temer a Deus. Em segundo lugar, ter prazer nos mandamentos de Deus. Eu quero fechar esse bate-papo motivando você. Peça a Deus em oração: Senhor, me dê amor pela Tua palavra. Entendendo ou não, leia a Bíblia. Não se preocupe. Comece aí no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vai ler a biografia do Cristo. Se alimente da palavra. Pegue uma caneta, vai marcando aquilo que foi importante para você. E você vai ver que aos poucos a Bíblia ela se discerne espiritualmente. Olha só, guarde isso no seu coração. Deus vai falar com você. Você vai viver bem com a presença de Deus dentro de você e você vai ter uma vida tranquila. Leia o Salmo 112. Desafios, volta já.
você que é morador da Grande Vitória, eu quero te fazer um convite especial. Toda quinta às 19h30, no domingo às 17 horas nós temos a Escola Bíblica e o grande culto de celebração com toda a família a partir das 18 horas. Você é o meu convidado, muito louvor, uma palavra e poder de Deus para mudar a sua história. Venha comigo. Olha, um dia eu aceitei esse convite, eu estava com 22 anos, Jesus mudou a minha vida, mudou a minha história. E Ele quer te dar uma história diferente para contar também. Então a nossa igreja fica aqui na rua João Bastos Vieira, 156, na Ilha de Santa Maria. Venha, traga toda a família, convide os amigos também. Nós somos uma família que amamos a Deus, que adoramos a Deus e temos experimentado milagres aqui neste lugar. Mas você precisa fazer a sua parte. Venha, traga toda a família, convide os amigos também. Você precisa experimentar Deus. Jesus é uma realidade e a nossa identidade, sabe, é sermos filhos do Deus vivo através de Jesus. Tem presente no programa Desafios para você. Esse QR Code que você está vendo na sua telinha, só apontar a câmera do seu celular. Você vai baixar o nosso app Desaflix, 100% cristão, gratuito, conteúdos seguros para você, para sua família, principalmente para os nossos pequeninos. É uma pena, estamos encerrando mais o programa Desafios e você fica agora com o videoclipe da música Caminho no Deserto. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e até amanhã, se Deus quiser. Up your hands. I worship, I worship. You are here. You are working miracles. I worship you. I worship. I call it Waymaker, miracle. Wave your hands to me. Say you are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here. Bend every heart. I worship you. Desafios. Oferecimento. Desaflix. Baixe agora o seu app 100% cristão.